Olá, tudo bem com vocês? Saúde e paz. Salve, galera bonita, galera fantástica, galera maravilhosa da Escola Jovem de Tubarão. Eu sou o professor João Batista Monteiro, sou professor de História de vocês e fico muito feliz em estar aqui agora discutindo um pouco da história da humanidade. Nós vamos começar a falar das grandes revoluções e das grandes formações de lugares do continente americano. E eu vou falar com vocês sobre a formação dos Estados Unidos da América. Land of Dreams. Sim, o que significa isso, professor João? A terra dos sonhos. É isso que representa, é isto que é, na verdade, os Estados Unidos da América. Estados Unidos da América que se formaram a partir lá de 1548, quando Sir Walter Raleigh, da Inglaterra, quis homenagear a rainha Elizabeth I, e ele fundou uma região nos Estados Unidos chamada de Virgínia. Virgínia porque a rainha Elizabeth ela nunca casou e ela era chamada de a rainha virgem. Neste caso, é bom lembrar que a Inglaterra, depois da Reforma Protestante, começou a perseguir as pessoas por causa da sua religião. Coisa estúpida, né? O preconceito sempre é uma coisa atrasada, destrutiva e realmente vergonhosa para a humanidade. E quando a gente fala da formação dos Estados Unidos, a gente tem que lembrar que em 1620, tá? Vindo da Inglaterra, 66 dias de barco, dezenas de pessoas em um navio chamado Mayflower, atravessando o Oceano Atlântico, chegam aos Estados Unidos. Eles deviam chegar na Virgínia, só que o mau tempo fez com que eles fossem um pouco mais para o norte. Eles chegaram na região de Massachusetts. E lá eles fundaram uma localidade chamada Plymouth. É bom que vocês lembrem. E não fica muito longe da cidade de Boston, que muitos brasileiros acabam indo para trabalhar. É bom que vocês lembrem disso. Os Estados Unidos, então, se forma a partir de um grupo de pessoas que estava sendo perseguida por causa da sua religião e vai para este lugar ter uma nova vida, ter uma nova existência, ter uma nova formação humana e social. Esta é a verdade que eu gostaria de falar para cada um de vocês, que eu queria ressaltar para cada um de vocês. Nós também, aqui no Brasil, somos, na maioria, descendentes de imigrantes. Aqui em Santa Catarina, ou nós somos descendentes de açorianos, italianos e alemães. Os açorianos vieram ainda no século XVIII para a região de Florianópolis, para a região de Imbituba, Laguna, São Francisco do Sul, Itajaí. Os italianos vieram por volta de 1870 para a região de Azambuja, aqui em Pedras Grandes, Uruçanga, Nova Veneza. E os alemães vieram para Blumenau, para São Pedro de Alcântara e também para São Martinho, Rio Fortuna, Santa Rosa de Lima, aqui perto da gente, depois de 1829. Então a gente tem um pouquinho de semelhança com os Estados Unidos, aqui em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. O resto não. O resto era apenas a composição de uma grande colônia de, lembrem disso, exploração. Agora, aqui no sul do Brasil e lá também na região dos Estados Unidos, éramos todos colônias de povoamento. Isso é uma coisa que eu gostaria de lembrar. A partir de então, mais ou menos ali já por volta de 1640, na Virgínia, eles fundam uma cidade, a primeira cidade, 1600 ali e 40 em diante. E o nome dessa cidade é Jamestown. Town é cidade em inglês e James seria o rei James da Inglaterra. Então, a cidade do rei James. Vejam só a coisa interessante aqui. Muita gente começou a emigrar. Vieram da Inglaterra para os Estados Unidos. Eles eram brancos, eles eram ingleses e eles eram também protestantes. Pouquíssimos católicos. Os Estados Unidos, então, se forma como um país racista. Primeiro, ele destrói os índios e depois ele vai perseguir e escravizar os negros. Os Estados Unidos, na costa leste, formou 13 colônias. 13 colônias, que são hoje 13 estados dos Estados Unidos. São eles o estado de Massachusetts, o estado de New Hampshire,
o estado de Rhode Island, o estado de New York, o estado de Connecticut, o estado de New Jersey, o estado da Pensilvânia, o estado de Delaware, o estado do Maryland, o estado da Virgínia, o estado da Carolina do Norte, o estado da Carolina do Sul e o estado da Geórgia. Estas são as regiões nas quais eu estou efetivamente falando para vocês que formaram as 13 colônias da América do Norte, formada por, então, protestantes, brancos e anglo-saxões, ou seja, ingleses. Um típico milkshake racista, vamos dizer assim. As 13 colônias, elas vão ficar independentes em 1776, com George Washington no dia 4 de julho. Por isso que 4 de julho é o dia do feriado da independência dos Estados Unidos. Esse é o ponto que eu gostaria de estar aqui lembrando aos gatinhos e gatinhas da querida turma da 205. É um detalhe, e também quero dedicar esse vídeo para 201, para 202, 203, 204, 206, 207 e 208. E também quero dedicar esse vídeo para o segundo ano do ensino médio do Colégio Evolução de São Ludgero. Esse vídeo é feito então para vocês, minhas turmas do segundo ano do ensino médio. Saudações, vamos aos estudos. Então, os Estados Unidos são o quê? Uma grande nação. É realmente considerado o país mais rico do mundo, apesar da China estar galopando para ser o mais rico. Realmente é o país de língua inglesa mais conhecido, apesar da Inglaterra ser a pátria da língua inglesa. São caipiras em um ponto, são clássicos em outro. Eles são excelentes no esporte, são grandes cowboys, gostam de música como música clássica, jazz, soul, pop. Tem figuras inebriantes como Michael Jackson, que já faleceu, ou mesmo Elvis Presley. E também a grande atriz que acabou falecendo, infelizmente, por uso de drogas, e que foi amante do grande presidente John Kennedy, Marilyn Monroe. Também teve grandes presidentes, como George Washington, que eu falei, Lincoln, que eu ainda não falei, e que foi assassinado porque ele aboliu a escravidão. Vamos falar também de presidentes grandiosos como Theodore Roosevelt e Franklin Delano Roosevelt. Eu quero que vocês lembrem deste detalhe. E além disso, eu quero que vocês compreendam um detalhe muito, muito, muito importante e crucial. Esse país, ele se desenvolve de maneira fantástica ao longo da sua história. É a terra dos sonhos, é a terra da esperança, é a Land of Dreams. Passaram por guerras terríveis, como a Guerra Civil Americana. Todos esses pontos devem ser aqui analisados com profundidade para cada um de vocês. Gostaria que vocês levassem isso para sempre como sendo um ponto de grandiosa importância. Estamos iniciando os estudos sobre os Estados Unidos da América, a formação dos pais peregrinos que vieram no navio Mayflower e que sobreviveram 66 dias pelo mar, fundaram Plymouth, em Massachusetts, e criaram, inclusive, o Dia de Ação de Graças, que sempre será a última quinta-feira do mês de novembro. E esse dia é um dia muito especial. Na página 124 do nosso livro, existe um estudo sobre o Dia de Ação de Graças, e eu vou ler para vocês com bastante seriedade. Atualmente, o Dia de Ação de Graças é um feriado nacional nos Estados Unidos, comemorado todos os anos na última quinta-feira de novembro. A celebração está relacionada às trocas culturais entre colonos e índios americanos. Os colonos que chegaram à América em 1620 enfrentaram dificuldades para sobreviver, e muitos deles morreram. Nesse contexto, os indígenas Wampanoagas, ensinaram os colonos a caçar, a pescar e a cultivar plantas nativas como milho e a abóbora. Assim, as colheitas do ano seguinte foram abundantes. Em agradecimento, conta-se que os colonos convidaram os Wampanoagas para uma farta refeição em 1621. A celebração teria sido o primeiro dia de ação de graças
e eu quero contar para vocês. Foi uma amigável celebração em 1621, seguida por uma relação longa e dolorosa entre os nativos e também os colonos. Muitos nativos americanos dos Estados Unidos veem o Dia de Ação de Graças como um dia de luto nacional. No entanto, outros desfrutam de uma refeição tradicional de ação de graças em casa ou em grandes reuniões comunitárias, servindo inclusive aquele peru famoso. O Dia de Ação de Graças é famoso demais, ele vem antes do inverno, e depois do Dia de Ação de Graças tem a chamada Black Friday, a Sexta-feira Negra, que virou moda já aqui no Brasil também. É o final do ano chegando e o Dia de Ação de Graças é a comemoração da colheita e a preparação para o inverno. Estamos falando dos Estados Unidos da América, uma grande nação, a nossa casa, o nosso ponto de estudos. E eu gostaria de desejar a vocês todos uma excelente semana e fiquem com Deus. Tudo de bom para vocês.